Bom, irmãos, obrigado a todos, tá? É uma alegria poder estar aqui nesta manhã e eu queria estar falando sobre um tema que muitas vezes as pessoas podem usar no mundo para falar sobre coisas que você pode estar fazendo para ter uma vida muito mais motivada a conquistar coisas materiais. Mas aqui eu queria estar falando nesse momento de sermos motivados por Deus, na verdade, porque a nossa motivação em tudo que a gente fizer tem que estar em Deus. E nem sempre é fácil ter essa motivação, né? Se a gente for ver no mundo, muitas pessoas podem ter sonhos de ter uma casa, de ter um carro. Aí a motivação delas, o que que é? Trabalhar, juntar dinheiro para ter aquele carro. Às vezes é uma viagem. Ela vai trabalhar, juntar dinheiro para ter aquela viagem que ela tem o sonho de fazer, de realizar. Mas quando a gente pensa em Deus, será que a gente tem essa mesma motivação? Qual a motivação que nos leva a chegar mais perto de Deus? Muitas vezes, o que leva as pessoas a querer uma casa, um carro, são o quê? Motivações materiais. Mas para estar perto de Deus, a gente tem que ter uma motivação espiritual. E eu sei que nem sempre é fácil seguir os passos de Deus, né? Porque vai ter lutas, vão ter dificuldades. Nós vamos precisar de ter um desempenho espiritual, de orar com mais profundidade, de ter um coração mais desejoso de fazer a vontade de Deus. E então é difícil o quê? De viver muitas vezes diante das dificuldades e querer agradar a Deus. Então a gente tem que ter muitas vezes escolhas nas nossas vidas para saber o que de fato vai ser o que vai agradar a Deus. Porque muitas vezes o que desejamos não é o que Deus deseja para a nossa vida naquele momento. O que nós queremos fazer nem sempre é o que Deus quer que a gente tenha naquele momento. Então, qual que pode ser a nossa motivação a cada dia para a gente conquistar a nossa vitória espiritual com Deus diante de cada dificuldade? Então, quando a gente busca na Bíblia algo para nos fortalecer, e temos a direção necessária, o que que a gente busca? O que que, de fato, nos faz ser homens e mulheres que vão ser inspirados por Deus? A palavra de Deus nos dá ânimo e boas razões para viver uma vida que agrada a Deus com abundância. O que, de fato, a gente vai buscar para ter essa abundância com Deus? Então, é muito tempo de oração, de leitura, de voltar nossos corações para Deus, de fato. Então, que a nossa motivação não seja só em querer trabalhar para ter coisas materiais, mas de ter também uma vida espiritual em abundância com Deus. E alguns pontos que eu queria estar abordando, na verdade são 4 pontos. O primeiro ponto que eu queria falar hoje é que o trabalho para Deus não é inútil. Nós podemos trabalhar para Deus e nosso trabalho sempre vai ter valor, se o nosso coração, de fato, estiver dentro do que Deus deseja para nossas vidas. E eu queria começar lendo inicialmente é uma escritura que está em 1 Coríntios 15, 58, tá? Fala: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Então, nós temos, de fato, um trabalho. A gente tem o nosso trabalho para poder sobreviver. A gente levanta a cada manhã, trabalha, no final do mês temos nosso salário, e com isso a gente paga as nossas despesas. Mas quando a gente tem um trabalho espiritual, a gente tem que pensar também o que, que de fato vai fazer com que esse trabalho seja útil. Porque para Deus nada é inútil, né? É uma promessa de Deus, né, que fala que o trabalho de nós não é inútil. Então, nosso trabalho tem um valor para Deus. Talvez não financeiramente, mas espiritualmente, tá? Porque é o que vai fazer o quê? Que tenhamos uma vida que vai, de fato, glorificar o nome de Deus, né? E, às vezes, pode parecer que esse trabalho não tem compensa, não compensa, não traz uma recompensa para nossas vidas. Muitas vezes a gente não vê as coisas da forma que Deus quer nos mostrar. Nós vemos as lutas, vemos as dificuldades, os sofrimentos, e a gente acaba não vendo Deus, né? Mas é importante que a gente entenda isso, que o trabalho de Deus não é inútil. E muitas vezes o trabalho pode ser duro. Por exemplo, eu nasci num sítio, tá? A minha família, quando eu nasci, ela trabalhava com lavoura. E eu via o quê? O quanto é trabalhoso. Porque você tem todo um trabalho, né? Às vezes você pode colher, às vezes pode não colher, dependendo de geada, de seca.
tudo vai depender o quê? Do clima. E espiritualmente, se a gente está fazendo um trabalho para Deus, vai depender também do quanto o nosso trabalho vai glorificar o nome de Deus, né? A gente pode ver pessoas bem-sucedidas que têm casas boas, apartamentos bons, carros bons, e tem toda uma vida que parece que está tudo certinho, né? Mas a gente tem que parar também para ver que a situação financeira não é o que vai levar a pessoa para mais perto de Deus, na verdade, né? A gente pode ter as lutas, dificuldades, sofrimentos, mas se Deus não tiver em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo isso que essas pessoas podem ter não vale nada, porque a gente não vai, de fato, levar essas coisas materiais daqui desse mundo. Mas o que vai valer o quê? É o nosso trabalho, o nosso esforço, o que eu fiz, de fato, para chegar mais perto de Deus. E quando a gente decide fazer esse trabalho, nosso trabalho vai ser valorizado para Deus, né? Quando nós decidimos obedecer, nossa obediência vai ser a obediência que vai nos fortalecer para estar mais perto de Deus. E quando nós tornamos parte do plano de Deus, quando nós fomos chamados lá no começo da nossa vida cristã, no meu caso, há 30 anos atrás, tá? Mas para muitos de vocês pode ser mais recente. Mas independente da época em que você foi chamado, o trabalho é o mesmo. As lutas vão ser as mesmas. Talvez as dificuldades de um não vão ser a dificuldade do outro, mas nós todos vamos ter nossas lutas e o nosso trabalho interior deve ser constante para que a gente tenha, de fato, essa motivação que vai nos levar para mais perto de Deus, né? O que vai surtir efeito na nossa vida e na vida das outras pessoas. O que vai surtir é o efeito do que nós temos feito espiritualmente, né? Da nossa motivação com o coração correto, da nossa mente estar pensando nas coisas corretas e fazer tudo aquilo que de fato vai ser a inspiração para as nossas vidas e vai trazer outras pessoas para mais perto de Deus, porque nós somos as pessoas inspiradas. Nós somos aqueles que vão, de fato, trazer o coração voltado para Deus, grato, e fazer aquilo que de fato Deus deseja. Nós temos passado muitas dificuldades, né? Hoje, por causa das lutas, muitas pessoas estão desempregadas por causa da pandemia, muitas pessoas estão doentes, como o Leandro e a Simone já oraram, né? Hoje, nós temos nosso irmão Leonardo, Léo, lá que é marido da Maria, eu fiquei sabendo ontem que ele está fazendo tratamento. Nós íamos estar numa reunião ontem, ele não pôde participar, mas as doenças vão chegar a atingir pessoas próximas das nossas famílias. Mas a gente tem que estar sempre preparado para orar e confiar no plano de Deus, né? Porque o nosso trabalho sempre vai ser valorizado. E um segundo ponto que eu queria estar abordando agora é que Deus nos ajuda no trabalho. Na verdade, a gente vai ter um trabalho para fazer, mas nós não estamos sozinhos, né? Se a gente pensar, Deus está agindo espiritualmente à nossa volta. Muitas coisas que a gente não tem visto e muitas a gente não vai ver, Deus está vendo à nossa volta e nos protegendo, né? Porque a Bíblia fala que nós temos anjos e temos os demônios também, porque nós estamos numa batalha espiritual e muitas vezes com os nossos olhos humanos a gente não enxerga, porque a gente não tem os olhos espirituais o suficiente para enxergar como Deus enxerga. Mas será que nós temos confiado de fato nesse trabalho? Deus nos vai auxiliar? Deus vai auxiliar, né? É como a Bíblia fala lá do Elias e Eliseu, né? Que quando o ajudante estava lá sem enxergar, as carruagens e o exército de Deus estava agindo por trás, né? Então, que a gente possa pensar que, mesmo nos momentos que a gente não está tendo a visão e a fé que a gente precisa, Deus vai estar lá naquele controle que muitas vezes a gente não está enxergando e visualizando naquele momento, tá? E eu queria compartilhar uma segunda escritura agora, que está em Romanos, Romanos 8, versículos de 28 até o 31. É uma escritura que fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Na verdade, aqui esse trecho ele termina com duas perguntas, né, para a gente refletir no que nós temos feito e na nossa confiança e no trabalho que Deus tem nos dado. A primeira pergunta que ele fala é: que diremos, pois, diante dessas coisas, né? Muitas coisas podem acontecer. Aqui fala que nós fomos chamados de acordo com o propósito de Deus, né? Mas o quanto isso nos inspira a saber que nós temos essa motivação por Deus e saber que nós agimos de acordo com o propósito de Deus. Ele nos ajuda no trabalho, mas o quanto a nossa confiança entregue a Deus nesse instante, né? A nossa motivação. E aí ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma segunda pergunta para a gente meditar, né? São duas perguntas para nós meditarmos a nossa vida. E, de fato, nós temos Deus que nos ajuda no trabalho e, muitas vezes, ele pergunta: quem será contra nós? Pode ser que quem está contra nós não seja o outro, né? Às vezes somos nós mesmos, por quê? Porque muitas vezes a gente, pela natureza humana, a gente vai querer fazer coisas que não é o desejo de Deus, né? Muitas vezes o que está contra nós não é o outro, é o nosso coração, é a nossa mente, é a nossa falta de fé, é a nossa falta de acreditar que Deus vai de fato nos usar nesse trabalho. Então, que a gente possa que isso possa fazer parte da nossa mentalidade, de entender o que de fato vai nos ajudar a fazer o trabalho de Deus e fazer o trabalho para que nossas vidas sejam vidas que glorifiquem a Deus. E vai nos fazer ter a mentalidade que Deus deseja em cada instante, né? As dificuldades podem ser grandes, mas Deus é maior do que qualquer dificuldade que a gente tenha nesse mundo. Então, que isso possa ser, de fato, aquilo que vai nos fortalecer. É uma construção espiritual e é uma construção que depende muito do quanto nós temos feito para que isso aconteça. Às vezes não vai ser momentânea. Por exemplo, agora durante a pandemia, eu gosto muito de mexer com terra, tá? De plantar as coisas. Aí eu fiz um canteirinho lá na janela para plantar pés de maçã. E nasceu, de fato, essa semana eu coloquei em vasos separados, porque eles começaram a crescer, e são 9 mudas. E uma coisa que eu vi, assim, que o quanto demora para crescer, né? Às vezes você vai lá no mercado, você compra uma maçã, você não para pensar o quanto demorou e o quanto de trabalho teve de pessoas para que aquela maçã chegasse bonita lá no mercado para você comprar. E porque um pé de maçã não cresce rápido. Quer dizer, muitas vezes quem plantou vai demorar muitos anos para colher. Às vezes quem vai colher nem é quem plantou, porque talvez quem plantou não vai estar mais nem vivo naquele momento da colheita, para ver a primeira maçã saindo daquele pé. Mas é uma coisa para a gente pensar, que muitas vezes a construção não é só a nossa construção, mas lá na frente vai ter outras pessoas trabalhando também nessa construção, né? Por exemplo, o que eu tenho vivido hoje não é o que eu vivia 30 anos atrás. Hoje estou 30 anos mais velho. Vai ter novas pessoas, novas gerações fazendo o trabalho. Quem vai levantar e vai fazer o trabalho daqui para frente? Daqui a 10, 20 anos, quem vai estar lá na frente fazendo esse trabalho? É uma construção, né? Assim como alguém colheu uma maçã que não foi de um pé que ele plantou, assim também muitas pessoas vão colher os frutos do quê? Do nosso trabalho hoje. Mas é um trabalho que tem toda uma continuidade, né? Os nossos filhos serão líderes no futuro, vão fazer estudar a Bíblia com outras pessoas. Então, o nosso trabalho hoje, que nós fizemos, futuramente serão os nossos filhos que farão. E tudo é o quê? A motivação. Será que nossos filhos vão ter a motivação certa para fazer o trabalho? Talvez não tenham, né? Porque vai depender muito o quê? Do coração de cada um. Os nossos corações não são iguais, as lutas não são as mesmas, as dificuldades não são as mesmas, e muitos desistem durante o caminho, né? Porque a motivação pode ser que não esteja em Deus. Talvez ele estava lá porque ele queria ter Deus ia abençoá-lo com um carro, com muitas religiões pregam por aí, vai abençoar com uma casa, com uma empresa, com coisas materiais. Mas a motivação verdadeira tem que ser Deus. E aquilo que Deus, de fato, vai fazer para que nós tenhamos essa vida consagrada perante Ele. Então, se a gente estiver do lado de Deus, nada pode parar as nossas vidas, nada pode nos abalar. Vamos ter dificuldades, vai ter um momento de desânimo, mas Deus vai estar no controle. Pense muito nisso, tá? Na importância de saber que, mesmo as dificuldades, Deus vai estar no controle.
A pandemia gerou uma mudança no mundo, né? Antes as pessoas iam nos escritórios trabalhar. A pandemia obrigou que muitos trabalhassem em suas próprias casas, como é o meu caso, entendeu? Mas o trabalho continua, né? O que eu faço em casa é o que eu faria lá trabalhando no escritório, porque é tudo por sistema, é tudo informática. Mas o trabalho, onde quer que nós estejamos, ele deve ser feito. E, espiritualmente, a motivação que nos aproxima de Deus, onde quer que nós estejamos, deve ser a mesma, né? Porque é Deus que tem o poder, é Ele quem tem o controle e, e Ele que deve ser exaltado nas nossas vidas espirituais. Então, isso é o que, de fato, deve nos aproximar, nos encorajar para Deus. Um terceiro ponto que eu queria também falar, que é algo que eu penso também que deve ser algo muito forte nas nossas vidas, é que Deus nos fortalece diante do cansaço. Quem nunca sentiu cansaço na vida, né? Se a gente sai para fazer uma caminhada, você vai andar lá 5 quilômetros. Quando chega lá no sexto, sétimo, oitavo, se você quer andar mais, vai começar a vir o cansaço. Você vai começar a transpirar. No meu caso, a minha testa vai ficar toda escorrendo, porque eu transpiro pela testa. Mas a gente tem o esforço. Aquilo que, se a gente quer perder quilos, se a gente quer ganhar músculos, tudo tem um esforço. Tem que ir lá na academia e malhar. Se você quer ficar bem preparado fisicamente, você vai fazer uma boa caminhada, vai correr, vai fazer coisas para que seu corpo esteja preparado. E o cansaço pode ser leve ou não, depende daquilo que a gente tem esforçado. Na nossa vida espiritual, tem que também ter isso. A nossa motivação é Deus? É. Muitas vezes vai ter o cansaço, o desânimo, vai. A idade vai chegar? Também, né? Então, todos nós vamos envelhecer, ninguém é perene nesse mundo, e todo mundo vai ter momentos de fraqueza, de doença e de outras coisas que vão desanimar. Mas a gente tem que se sentir fortalecido com Deus, né? Mesmo diante do cansaço. E uma escritura que eu queria compartilhar aqui, nesse ponto, é uma escritura que me inspira muito. É uma escritura que me faz pensar muito num livro de um autor chamado Charles Swindoll. É um livro que ele escreveu chamado Como Viver Acima da Mediocridade, em português, tá? E nesse livro, ele usa essa escritura, que é uma escritura que me faz pensar sobre a importância de pensarmos da maneira como a águia vê as coisas. E aqui no versículo 28 de Isaías 40 fala: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nessa escritura, é o que me faz pensar, aqui fala sobre as águias, né? A gente pensar numa águia, aqui fala da águia voar alto, mas não é só uma das coisas básicas da águia. A águia também enxerga muito bem. E uma das coisas que eu fico impressionado é que quando ela está lá em cima olhando, dentro de um lago, aí depois ela vai, mergulha e ela pega o quê? O peixe com as garras e sai carregando o peixe no ar. Isso é uma coisa que a gente pode pensar o quanto é impressionante, né? O trabalho da águia. Porque tem todo o esforço, ela voa até lá em cima e depois ela ter toda aquela visão de descer, pegar a presa dela e voltar. Isso é uma coisa impressionante que eu gosto muito de pensar, porque fala o quê? De voar alto como as águias. Será que na nossa mente, a nossa motivação é de enxergar as coisas lá em cima? Deus está acima nas alturas, mas será que a gente enxerga de fato as coisas do céu com toda essa visão de uma águia? Quando a gente olha, a gente enxerga isso e vê o quanto nós podemos sonhar com os céus, sonhar com as coisas que nos motivam a chegar lá nas alturas para perto de Deus. A águia, ela voa nas alturas porque é do instinto dela voar alto e enxergar lá de cima as suas presas, né? Mas espiritualmente, será que nós temos enxergado que nós podemos também ter essa visão de águia, de ir lá nas alturas e enxergar o que Deus quer de fato para nossas vidas e o quanto isso nos faz sonhar com o céu?
o céu está lá preparado por Deus lá em cima. O quanto nós temos sonhado e nos fortalecido para chegar nesse sonho, de chegar lá com o coração puro. Quando as lutas vêm, o que que nos faz pensar? O cansaço pode ser parte de nossas vidas, né? Nós somos humanos, nossos corações às vezes podem estar fracos, muitos podem ter problemas cardíacos, a gente vai envelhecer, não vai ter mais o mesmo vigor da juventude. O cansaço, muitas vezes, pode não ser só físico, né? Do nosso esforço físico. Pode ser também emocional, pode ser espiritual. E, muitas vezes, a nossa motivação pode ir lá embaixo, né? A gente pode ficar desanimado, deprimido por causa das lutas, mas Deus é poderoso e está nesse controle. O quanto isso faz com que nós sonhemos que nós podemos fortalecer, que nós podemos, de fato, buscar todo esse vigor que Deus deseja para nossas vidas, para termos a força física, emocional, as forças de superar o cansaço físico, emocional e espiritual. Então, isso é algo que tem que estar no nosso coração. É algo que tem nos fazer meditar o quanto é importante termos essa vida consagrada. E quando a gente não tem mais força e motivação, a gente precisa ainda assim confiar em Deus. Muitos, aqui fala que muitos podem perder as forças, né? Muitos podem tropeçar e podem cair, mas muitos podem se levantar. Na verdade, se nós estivermos com Deus, todos nós podemos nos levantar. Mas muitas vezes as pessoas veem as dificuldades, as lutas e acabam desistindo no meio do caminho, né? Então a gente precisa ter precisa ter essa motivação para Deus de buscar o nosso descanso, de fato, no que Deus deseja, né? Buscar o nosso conforto nas palavras de Deus. Buscar a nossa motivação no que vai, de fato, fazermos para ter essa vida consagrada diante de Deus, de ter uma vida edificada que vai nos fazer sermos mais como Cristo. Um outro ponto que eu queria estar abordando aqui, o ponto número 4, é que Deus nos ajuda a plantar e a colher. E eu queria ler Gálatas 6, versículos 9 e 10. Fala: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família na fé." Eu queria abordar aqui, na verdade, o versículo 9, que fala: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Então, numa fazenda, por exemplo, meus avós, eles eram agricultores, tá? Quando eles vieram da Espanha, eles tinham um sítio no interior de São Paulo, e depois eles foram para o Paraná e tinham um outro sítio lá. Mas uma das coisas que a gente pensa quando a gente olha uma agricultura, o que que é? A gente vê muitas vezes aquela plantação toda verdinha e bonita lá, mas teve todo um trabalho, né, para que aquilo lá acontecesse. Alguém foi lá e arou a terra, outro foi e plantou, e aquilo que está sendo colhido, se é algodão, trigo, feijão, o que quer que esteja plantado a soja, teve todo um trabalho, né? E é um trabalho que só vai ser concluído quando você colher. E vai ter o tempo certo de colher, né? Muitas vezes, esse tempo certo para colher, ele pode não acontecer. Por exemplo, você precisa de água lá na sua colheita, para o que você plantou possa ficar verdinho. E muitas vezes pode vir seca, né? Pode vir intempéries, pode vir outras situações que o momento que era para ser o momento certo para você colher não aconteceu, né? Mas aqui fala: "Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Pode ser que muitas vezes vai ter dificuldades no que está colhendo, mas tem que perseverar, né? Muitos agricultores, quando perdem a colheita, o que eles fazem? Eles vão lá e plantam de novo. Eles vão ter prejuízo, porque o que eles plantaram talvez não colheram, teve todo um gasto que eles tiveram com sementes e com todo o trabalho que eles fizeram, mas eles vão lá e plantam novamente. Porque o desejo do agricultor, o que quer? Colher para que eles possam ter o lucro, né? Porque, na verdade, eles só vão ter lucro se eles conseguirem efetuar a colheita. Mas, na nossa vida espiritual, não pode ser diferente, né? Deus tem um tempo próprio para tudo.
que às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? A gente pode ser imediatista, a gente quer a coisa acontecendo hoje. E às vezes a gente ora pedindo para que aquilo lá aconteça hoje. E não acontece. Pode ser que não, aquele momento não seja o momento de Deus para a nossa vida naquele instante. Mas a gente tem que ter fé, perseverar e confiar que quando for o momento certo, Deus vai trazer aquilo que nós precisamos para aquele instante, para aquela colheita e para fazer com que aquilo seja de fato o momento certo do que nós vamos colher. Talvez quando a gente deseja a coisa, pode acontecer de fato. Às vezes a gente está muitas pessoas orando e a coisa vem no instante, mas às vezes vai demorar. Na nossa vida, por exemplo, vai ter coisas no nosso caráter que a gente vai orar e vai se esforçar muito para mudar. Às vezes pode ser que mude de imediato, pode ter coisas que não vão mudar, na verdade, mas a gente nunca pode perder a fé. E sempre confiar que o trabalho para Deus não é inútil, né? A nossa motivação, mesmo que a gente tenha coisas que não mude, a gente tem que continuar perseverando para mudar, porque o nosso objetivo é ser mais como Cristo. E muitas vezes nossa natureza humana faz com que não sejamos mais como Cristo, mas a gente tem que perseverar e não desistir, né? Ter sempre cada oportunidade aproveitada para fazer com que sejamos de fato mais como Cristo. Deus pode ter muitas bênçãos preparadas para nós, mas a gente tem que ser paciente, tem que esperar o resultado do que está sendo plantado e tem que ser fortalecido de fato em Deus. Confiar que Deus é o provedor e que Ele é quem vai nos dar tudo o que a gente precisa, né? E uma outra coisa que eu queria compartilhar aqui é que as bênçãos de Deus pode ser muitas vezes o quê? Pode ser paz, pode ser uma restauração da fé que nós não tínhamos no passado, pode ser um aumento da nossa fé que precisa crescer, que a gente orou e Deus vai dando aos poucos. O nosso coração, na verdade, nessa nossa motivação não for as coisas de Deus, muitas vezes nosso coração vai trabalhar para coisas materiais, mas as coisas espirituais têm que estar lá arraigadas, têm que estar na nossa mente, tem que estar no nosso coração, para que nós possamos de fato ser inspirados por Deus. E as bênçãos de Deus são para todos, né? Deus vai abençoar alguns com algumas coisas, outras coisas na vida de outro, depende da necessidade de cada um. Mas nosso coração tem que estar motivado a estar perto de Deus. Deus tem que ser a motivação que vai nos fazer ser transformados. Se a gente vai ter uma casa, vai ter um carro, vai ter um emprego, vai ter o que comer amanhã, é tudo que Deus que vai prover, né? Mas a gente tem que confiar no plano de Deus para a nossa vida, nos planos de Deus para a nossa vida eterna, não só a vida nesse mundo enquanto a gente tiver saúde e disposição de fazer, mas também no que vai acontecer quando nós partirmos desse mundo, né? A vida que nós vamos viver consagrada diante de Deus. Ele nos ajuda e a gente não deve desistir, né? Ele vai nos ajudar em cada detalhe, a gente tem que perseverar de ter essa motivação de fato que vai fazer com que sejamos homens e mulheres consagrados perante Deus. E nós devemos permanecer firmes na fé. Mesmo nas dificuldades, não desistir. Mesmo momentos que a gente está lá achando que nada mais vai acontecer na nossa vida, ainda assim a gente tem que confiar em Deus. Porque Deus vai ser o provedor. Deus vai ser aquele que vai nos fazer sermos consagrados perante Ele. Ele deu o Espírito a cada um de nós, né? Todos nós temos o mesmo Espírito. Cada um vai deixar o Espírito agir de uma certa forma, vai depender muito da natureza humana de cada um, porque somos seres humanos, mas o Espírito de Deus é o mesmo, né? As lutas que eu tenho pode ser não ser a mesma luta que você tem, mas as lutas são as lutas. A gente tem que perseverar e não desistir em nenhum momento e ter de fato Deus como a base da nossa vida, tá? E para concluir, eu queria compartilhar Romanos 8, versículos 37 e 39. É uma escritura também que me inspira muito e que faz com que eu possa pensar o quanto Deus é importante em cada situação. Fala aqui no versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores
por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa escritura é uma escritura que faz pensar o quanto é importante meditar na profundidade de Deus, né? Se a gente for olhar aqui, ele fala de uma construção, né? Fala o quê? É um quadrado, a altura, a profundidade, né? Se você vê um quadrado, vai ter lá, ele tem 20 metros de altura, 20 de largura, 20 de profundidade. Então, num quadrado, a gente mediria isso, na verdade, quem estuda geometria, né? Mas aqui ele fala de algo espiritual, na verdade, né? Fala que em todas as coisas somos mais que vencedores, pois estamos convencidos de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, né? Muitas vezes a gente pode ver um buraco e falar, nossa, mas esse buraco é muito fundo, né? A gente pode olhar uma construção e falar, nossa, mas esse prédio é alto, esse prédio é grande, entendeu? A gente pode fazer as comparações com o que a gente vê, mas espiritualmente a gente tem que ter essa mesma comparação que a gente não vê também, na verdade, né? Porque o amor de Deus a gente não vê, mas a gente sabe que Deus nos ama. O Espírito de Deus a gente não vê, mas a gente sabe que ele existe e que ele age em nós. Então, isso é algo que a gente pode pensar o quanto pode nos trazer toda essa dimensão do poder de Deus, do amor de Deus, da consagração de Deus para as nossas vidas. Deus age em nós, a nossa vitória e motivação tem que estar em Cristo, porque Cristo é a pedra fundamental, como a Bíblia fala, e a nossa motivação não pode ser só força física, mas a força que vem do poder de Deus e que age em cada um de nós. Deus é que está presente e no controle de tudo, para que a gente tenha essa vitória. Então, a minha vontade hoje de falar, o que eu queria expressar, é que cada um possa estar meditando no amor de Deus nessa manhã, na motivação de Deus. A minha motivação deve ser Deus, o meu amor deve estar em Deus. Então, cada um tem a sua motivação, mas que a motivação verdadeira possa ser Deus. O que eu queria compartilhar, irmãos, é isso, de termos esse dia para poder meditar de fato nessa motivação que nos aproxima desse amor incondicional de Deus, desse amor que vai trazer todos nós para mais perto de Deus. O meu desejo é que, assim como eu tenho me esforçado para estar perto de Deus, que cada um possa estar também tendo essa visão de Deus na vida de cada um de vocês, tá? Muito obrigado a todos. Vamos ter um ótimo dia e meditar em Deus nessa manhã, tá? Tenha um ótimo dia. Obrigado a todos.